O que fizeram com esse filme? Nos anos 2000, tava tendo aquela moda de adaptar várias obras para virarem filmes de ação. É inegável que teve obras-primas, mas também teve obras que não foram tão primas assim, que é o caso desse filmeco, Eu, Robô. O robô provavelmente é esse bicho feio aqui, e o Will Smith deve ser o eu? O Will Smith é o eu. Eu acho que muitos de vocês já viram esse filme, e muitos também devem lembrar do começo dele. Porque se tem algo que eu tenho que dar meu braço a torcer aqui, é que a premissa do começo desse filme, ela é muito foda. Temos o Will Smith sendo um policial que odeia robôs, o cara tem robofobia, e todo mundo acha que ele é um maluco, porque ele acha que os robôs podem cometer crimes contra os humanos, coisa impossível por causa das famosas leis da robótica. Leis que são mostradas nesse filme com aquelas animações em CGI que tava na moda naquele tempo, bem vibe filmes dos X-Men. Mas aí aparece um caso pro Will Cop Smith resolver, que é um dos fodões da robótica, acabou se... tá ligado? Mas o Smith começa a investigar e perceber umas paradas estranhas. Primeiro que não tinha como o cara com ele mesmo naquela circunstância que ele tava. E outra, a única coisa que estava com ele naquele momento era o seu robô. Até nessa parte do filme, você já tem sua atenção fisgadinha, tá ligado? E você quer saber a solução do mistério. O que é ótimo pra um filme de investigação. E nisso o robô do Eu, Robô sai vazado e começa uma perseguição. Porque tem que ter uma cena de perseguição, né? É um filme de investigação. E esse robô entra num armazém cheio de outros robôs iguais a ele. E a Susana Calvin, que é uma psicóloga de robôs, fala pro Will Smith: olha, os robôs aqui nesse armazém não estão totalmente programados. Diferente do robô bizarro que a gente tá procurando. Aí você fica aí, cara, será que eles vão meter uma solução inteligente? Eles vão interrogar todos os robôs e ver pelas nuances qual que é o robô diferentão? Não, simplesmente o Will Smith, ele, como um bom policial, dá 3 tiros na cabeça de um ser que não tava representando nenhum perigo pra ele. O robô diferentão fica com medo e sai correndo, fazendo umas piruetas em câmera lenta, que também tava na moda naquele tempo. Mas esse robô bizarro é pego e temos a cena do interrogatório, porque é um filme de investigação, tem que ter uma cena de interrogatório. E essas são as melhores. E aqui não é diferente. A gente vai entendendo melhor esse robô, a gente vê que ele tem sentimentos, ele fica puto, bate na mesa. Algo que eu acho muito da hora é que ele sonha, essa porra aqui sonha, e o filme nesse momento, ele tá interessante pra caralho. Mas a partir daqui, é só ladeira abaixo. Dá 10 minutos e você já sabe qual é a solução do mistério. De tão óbvia que ela é. E o filme, ele vai deixando de ser um filme de investigação pra ir se tornando um filme bem genérico de ação, com cenas bem sem gracinhas, inclusive. E você já deve estar se perguntando, o que tudo que eu falei até agora tem de parecido com um livro? Bom, temos as 3 leis da robótica, que são iguais, e mais nada. É isso aí, nada. O livro é uma junção de vários contos escritos separadamente pelo Isaac Asimov, que é um dos fodões da literatura ficção científica. Então eu já conheci o nome dele, mas nunca tinha ido atrás pra ler um livro dele, porque eu meio que não gosto tanto de ficção científica. Eu não gosto muito da científica nas minhas ficções, mas eu li o Eu, Robô e eu gostei pra caralho. O primeiro conto do livro envolve uma garota que ela é amiga de um robô e eles são muito best friends forever. Só que as pessoas têm muito preconceitos com o robô, que é algo já diferente do filme, já que no livro todo mundo é igual ao Will Smith, quer que o robô se foda. E por outros motivos também a mãe dela acaba dando um fim no robô, e nisso a gente vê a garota muito deprimida e muito triste, até ela se deparar com o robô dela de novo e ele a salvando ela de um acidente. É uma história muito boa e bem interessante de você entender o universo que o nosso mano Isaac Asimov tá criando. Mas o conto que realmente me prendeu, que eu falei, ok, eu vou ler essa bagaça inteira, é o segundo conto, que envolve um gênero que eu gosto bastante, que é astronautas se fudendo. Calma, eu vou explicar. É histórias de astronautas tendo problemas e uma corrida contra o tempo pra sobreviver. Você já deve ter visto um filme desse, tem um monte. O negócio aqui é que os astronautas, eles são enviados lá pra Mercúrio, pra reativar uma estação de mineração. E junto com eles vai um robô com um preço bem elevado. E eles mandam esse robô ir pegar umas paradas científicas para que eles possam sair daquele planeta. Mas o robô, ele não volta. E é aqui que vemos pela primeira vez uma parada que vai aparecer bastante nesse livro, que é os conflitos entre as 3 leis da robótica. Que seriam: a primeira lei, um robô não pode machucar um ser humano, que seria a gente. A segunda lei, um robô deve obedecer às ordens de um ser humano. E a terceira lei, um robô deve se proteger. Só que o que deixa interessante essas leis é que elas têm peso. A primeira sendo a mais pesada e a terceira a mais leve. Então se um humano descer o cacete num robô e destruir ele, o robô não vai poder revidar. Ou se um humano tá num acidente e ele mandar o robô pra não salvar ele,
o robô não vai obedecer e ele vai salvar o cara. E a parada desse conto em Mercúrio é que esse robô que eles mandaram, ele é muito caro. Então a fábrica, ela deu uma mexidinha no peso da terceira lei, fazendo ela ser mais pesada que o normal. O que resultou num probleminha de que quando o robô foi pegar as paradas científicas, obedecendo às ordens dos astronautas, e com isso obedecendo à segunda lei, no meio do caminho havia algo que representava perigo para ele. E como o peso da terceira lei foi mexido, fazendo ela ficar com o mesmo peso da segunda lei, o robô ele fica sem saber o que fazer. Então ele nem volta para se proteger e ele nem vai adiante para pegar as paradas científicas, para ele sair logo dali e todo mundo vazar daquele planeta. E nisso os astronautas têm que ir lá resgatar ele, usando as 3 leis da robótica. E Mercúrio é um lugar meio quente. Não chega ao nível do Brasil, mas dá para matar. Eles tentam aumentar o perigo do terreno, para a terceira lei ter mais peso e o robô acaba voltando, mas não dá certo. E nisso os astronautas vão ficando cada vez mais desesperados. Então um deles decide botar a vida dele em risco e atravessar aquele deserto com aquele calor desgraçado, pra primeira lei, a mais pesada, ser ativada e o robô ir lá resgatar ele. É um plano maluco, mas pode dar certo. E o astronauta ele vai correndo, suando, embaixo daquele sol maldito, se peidando, se cagando. Só que aí tem um probleminha, que eles usaram uns robôs primitivos só de transporte. E um desses robôs primitivos, ele vê o astronauta arriscando sua vida e ele começa a tentar salvar ele, correndo atrás do astronauta. E o astronauta, ele começa a ficar desesperado, porque ele tem que fugir do robô primitivo pra ele não ser salvo, pro outro robô salvar ele. Então é um conto que ele vai dando um desespero real, pelo fato que só vai surgindo um problema atrás do outro, sem parar. Mas no fim o plano dele funciona, o robô certo salva ele, e eles conseguem se reajustar, pegar o que precisa e ir embora pra casa. E os outros contos seguem nessa linha também. Eles vão explorando cada vez mais as leis da robótica, e temas mais absurdos, como o robô que ele começa a ter uns pensamentos religiosos, e ele acha que a estação espacial que ele tá é o único mundo real, e tudo fora da estação, que é o espaço, as estrelas, os planetas, pra ele é nada. Ele começa a tratar o conversor de energia da estação como um deus. É um dos contos que eu mais gostei, ele é bem interessante. Tem um que eu adorei também, que é um dos candidatos a prefeito. O pessoal começa a achar que ele é um robô, então tem toda uma investigação por trás, e uns plot twists muito irados. Talvez seja o meu conto favorito. E as problemáticas que vão aparecendo nos contos, elas são entendidas e resolvidas de forma inteligente. Não é tudo resolvido no tiro, na ação, o que acaba deixando esse livro com uma cara mais especial. As coisas são entendidas e resolvidas na pura lógica. Então tem conto que você se surpreende por entender o problema que está acontecendo, tem outros que você se surpreende pela solução que é dada, e tem outros que é os dois, que é algo que acabou faltando no filme, né? A cena do armazém, cheia de robôs iguais e com um robô diferente no meio, é idêntica a um conto do livro. Mas no livro há todo um interrogatório, há toda uma estratégia envolvendo testes, mas o filme, ele quer resolver tudo na ação, tudo no tiro, no pei, tá ligado? É soco na cara e foda-se. Não tem nada nele que vai te surpreender. Até o vilão que tava por trás de tudo, você sabe na hora quem é. Não tem como, você bate o olho nessa desgraça e você sabe que ela é a merdeira da história. O filme também pega a Susana Calvin, que é uma das personagens mais recorrentes e fodas do livro, e transforma ela na personagem mulher genérica secundária de filme de ação. Eles até botam aquela cena clichê do Will Smith tirando a camisa e ela fica pegando nele porque ele tem um braço robô. É meio tenebroso, inclusive. E no fim, o filme é genérico. Ele pega várias coisas que estavam fazendo sucesso na época, aquela vibe bem Matrix, com os personagens usando sobretudo, bastante cena de ação em câmera lenta, e junto com um visual futurista, bem sem graça, com uma computação gráfica que não envelheceu bem, esse filme acaba ficando bem sem personalidade. As coisas mais memoráveis desse filme é os memes e o robô que todo mundo lembra, que ele é bem feio não intencionalmente. Pensando bem, ele é até meio assustador, né? E o livro, ele foi lançado nos anos 50. Dava pra eles pegar aquele visual sci-fi da época. Puta, ia ficar foda pra caralho. Mas pelo visto não parecia boa ideia adaptar fielmente uma obra que é considerada atemporal. Se você tá curioso pra ler o livro, eu vou deixar um link da Amazon bem certinho aí na descrição e nos comentários também, se eu lembrar, que se você comprar o livro eu vou ganhar dinheiros. E caso você não queira esse livro, você pode pegar os outros livros que eu falei no canal também. Tem o Eu Sou a Lenda, tem o Cemitério Maldito, o Jurassic Park. Aí fica no perfeito equilíbrio. Vocês gastam muitos dinheiros e eu ganho muitos dinheiros. Viu? Equilíbrio. Mas agora chegou a grande pergunta. Esse filme, ele é ruim por não ser parecido com o livro? Porque há várias adaptações que os caras meteram um monte de decisão criativa diferente da obra original e todo mundo acha foda. E eu, vendo esse filme, eu nem tava esperando ele ser parecido com um livro. No fim do dia, eu só queria ver um filme bom, um filme bacana, aquele filme que ia ficar na minha cabeça e falar, pô, que filme da hora. Aí entra naquela questão, pra fazer uma adaptação, tem um mínimo de essência da obra original, tem que estar nela? Ou é só fazer um filme da hora e foda-se, todo mundo vai gostar? Talvez conforme esse canal for andando, a gente vai chegando mais perto dessa resposta. Ou talvez não,
também. E se eu pensasse como esse filme poderia ser mais parecido com o livro e melhor, pra mim, acho que daria pra fazer um filme antológico. Aqueles filmes de vários curtas com o mesmo tema. Tipo vibe Conto dos Dias das Bruxas e VHS. Então daria pra eles pegar uns 3 ou 4 contos do livro, cada um com uma duração aí de 20 minutos. E no meio, eles botariam a história do Will Smith, só que adaptada pra ter 20 minutos. Teria que mudar muita coisa na história do Will Smith? Teria. Mas nesse caso seria bom. Teríamos um filme mais parecido com o livro e a gente também teria a história do Will Smith mais bem executada. Pronto, eu dei a minha solução imaginária que nunca vai acontecer e que ninguém pediu. Podem me agradecer mais tarde.